Podcast Negócios SC. Olá, está começando mais uma edição especial do podcast Negócios SC, diretamente aqui do Conexão WK. Esse que é o principal evento de tecnologia, gestão e negócios do Vale do Itajaí. Eu sou a Fernanda Miller e agora eu vou bater um papo sobre reforma tributária com Graziele França, que é Product Owner da reforma tributária na WK, e com a advogada tributarista e contadora Verônica Magalhães. Sejam bem-vindas. Obrigada, Fernanda. Então vamos começar, bem pelo básico para todo mundo ficar na mesma página. Verônica, o que vai mudar na prática na reforma tributária para pessoa física e jurídica? Adoro essa pergunta. E eu vou começar pelo começo, Vou explicar o que é essa tal reforma tributária. Antes de explicar o que é a reforma tributária, o que é tributação? Grosso modo, tributação é um pedaço da nossa riqueza. Pessoas físicas e jurídicas que vai para o Estado. O Estado pega esse dinheiro para construir estradas, hospitais, escolas públicas, etc. Ok? Pensando que tributação é um pedaço da nossa riqueza que vai para o Estado, como que o Estado pega esse pedaço da riqueza? Ele não pede um PIX, faz o PIX, não é assim. Tem formas para isso. Então, a tributação, vamos pensar que ela é uma casa formada por 4 cômodos. Cada cômodo é uma forma pela qual o Estado pega um pedaço da nossa riqueza. O primeiro cômodo é a tributação da renda. Experimente ganhar bem. Experimente ter lucro na sua empresa. Imposto de renda para você, contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo cômodo da casa da tributação, tributação sobre a folha de salários. Contrata alguém em CLT para você ver, tem que pagar tributo em cima da folha de salários que você paga. Tributação sobre o patrimônio. Compre seu carro, IPVA. Compre tua casa, IPTU. E quarto cômodo, tributação sobre o consumo. Onde que você gasta o seu dinheiro? Por exemplo, eu gasto meu dinheiro para comprar minha cordinha aqui do óculos, para comprar o próprio óculos, a minha roupa. Gasto meu dinheiro contratando alguns serviços, certo? E quando eu consumo o meu dinheiro, tem tributo sobre esse consumo, tem imposto. Quais? 5. PIS/COFINS é sobre vendas de mercadorias ou serviços, não é lucro, venda. ICMS é um tributo estadual, é basicamente sobre venda de mercadorias, também tem até sobre um serviço, mas para ser didático vamos focar aqui em vendas. ISS, Imposto sobre Serviços, é um tributo municipal, cada município cobra o seu. E o último é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é nacional. A reforma tributária só está reformando um dos cômodos, que é o cômodo da tributação sobre o consumo. Se está reformando, o que é que muda então? PIS e COFINS deixa de existir e ele vira CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. ICMS e ISS deixam de existir e vira um tributo só, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Veja que a gente vai ter um imposto que é ao mesmo tempo estadual e municipal. Vai ser uma coisa de louco. E o último, o IPI aqui, ele até continua existindo, mas bem pequenininho, que não vem o caso agora, mas só para quem está na Zona Franca de Manaus, mas ele continua bem pequenininho, beleza? Eu gosto de destacar isso para a gente ver que a reforma tributária que está sendo tão falada, ela não reforma o sistema todo, só reforma um dos cômodos. Já está dando maior trabalho, Imagina quando reformar o sistema todo. E para fechar meu raciocínio, por que está reformando? Quando a gente reforma uma casa é porque a gente quer melhorar algo que não está bom. O que é que não está bom aqui nesse cômodo da tributação sobre o consumo? Esses 5 tributos que existem hoje, cada um tem uma regra. Para eu tomar crédito de um, é uma regra. Crédito de outro é outra. O que é crédito em primeiro lugar, Vamos imaginar que fabricar esse terninho meu aqui, eu não sei que tecido que é. Vamos supor que seja algodão, eu sou ruim de tecido, tá certo? A fábrica que fabricou o terninho comprou o tecido de alguém. Quando ela comprou, veio tributo nesse tecido. Vamos supor que ela pagou R$50 no tecido e me vendeu o terninho por 150. Se a alíquota for 10%, que é a única conta que eu sei fazer de cabeça, quando eu vendo eu tenho R$15 para pagar, e quando eu comprei lá por 50, veio 5 de tributo. Eu pago os 15? Não, só vou pagar 10. Percebe? Essa vai ser a lógica da reforma tributária. Essas regras do que dá crédito e do que é débito vai ser igual para os 2 tributos que vão substituir esses 4 aqui. Então, o que estava ruim é muitas regras diferentes, muitas exceções. Como que vai ficar agora? Regras iguais para o IBS e para a CBS, que serão 2, e principalmente essas regras são iguais em mais de 175 países. Então,
quem está de fora quiser investir aqui, pelo menos já vai saber como o sistema funciona. Grosso modo, essa é a reforma tributária. É importante explicar, né, que essa reforma foi feita justamente para simplificar, né, o Exatamente. processo tributário, porque o Brasil a gente sabe que é realmente complexo. Mas, bom, isso vai ser implementado de forma gradual, né, começando a partir de 2026 e previsão de até 2033, é isso? Olha, a Fernanda tá por isso. Estuda a minha pesquisa. Tudo bem, Fernanda. Mas Tudo direitinho. o que de fato vai mudar já a partir do ano que vem, na prática? Ano que vem, 2026, é um ano de testes. Que testes? Gente, onde é que tá? Como é que o governo sabe que teve uma venda? Através das notas fiscais, ok? Então, as notas fiscais precisam ser ajustadas para ter um campozinho onde eu vou informar os novos tributos, correto? Então, ano que vem é de teste, tá? Para esse sistema de... Isso, a WK é especialista aqui, que a Grazi vai falar. Então, ano que vem é teste. 2027, PIS/COFINS já deixa de existir. Já temos a CBS. E o ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS. Pensa nas minhas mãozinhas como uma balança. Eu sou do signo de Libra. E Libra não tem aquelas balancinhas de 2 pesos? Então, pensa assim, a partir de 2029, aqui nessa minha mão tem o ICMS e o ISS. E na outra tem o IBS, que é quem vai substituir. Então, o que existe vai diminuindo e o que chega vai aumentando até chegar no final de 2032, como você falou, eu vou ter a cobrança cheia do IBS e o ICMS e o ISS será zerado. Resumo da ópera. Até lá, pessoas físicas e jurídicas terão que conviver com 2 sistemas. Se o nosso já é complicado, imagine 2. Antes de simplificar, vai piorar muito nesse período de transição. Preciso ser honesto em relação a isso. Tá, então, por enquanto, ano que vem ainda não é obrigatório fazer essas mudanças, porque é só testes. Me explica aí. É obrigatório, sim, mas é o ano teste. É o ano em que, por exemplo, para as empresas, elas vão emitir nota fiscal de tudo que elas vendem, né? Enfim, as compras também. E nessa nota fiscal já vai ter os campos dos novos tributos, como a Verônica bem explicou, o IBS, o CBS. Mas por que teste? Porque as notas fiscais serão emitidas de qualquer produto que a gente comprar, vai ter o cálculo desses tributos, eles vão ter uma alíquota, o IBS de 0,1% e o CBS de 0,9% sobre o valor daquela compra, porém, eles só serão informativos na nota fiscal, eles não vão somar no valor total da nota fiscal, ninguém ano que vem vai pagar por esses novos tributos ainda, eles só serão informativos na nota fiscal e, consequentemente, vão integrar com o sistema da Receita Federal para daí começar todo esse teste aí da movimentação, né, da tributação sobre o consumo. Tá bom, então agora vamos entender qual que é o impacto disso na gestão interna das empresas, né, Grazi? O que as empresas precisam fazer ou já devem estar fazendo para se adaptar a essa mudança? Bom, apesar de a Verônica ter explicado de uma forma muito didática e simples, eu adoro ela por isso, você fez a pergunta certa para a pessoa certa sem combinar. Porque ela explica muito didaticamente, né, o que é a reforma e qualquer tema relacionado a isso. Mas para as empresas impacta muito, além do que, apesar do nome dizer reforma tributária, a gente está falando de tributos, de alíquotas, ela impacta muito nos negócios das empresas, porque essa nova sistemática, para começar que hoje a gente compra esse copo, no preço de venda dele, os tributos que hoje, né, existem, PIS, COFINS, ICMS, nesse copo aqui que eu vendo por R$10, os impostos estão incluídos sobre o preço de venda. E com a reforma tributária, o cálculo do imposto é o que a gente chama de por fora. Então, na reforma, por exemplo, esse copo vai custar R$8 e mais 10% de IVA, o exemplo que a Verônica deu, a alíquota não é 10%, a alíquota ainda não está definida. Mas ele vai custar R$8 mais 10% dos tributos da reforma tributária. Então, vai ficar muito transparente, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Eu sei que esse copo aqui, ele custa R$8. E o que vem além disso é tributo. Mas isso vai, Verônica concorda comigo, que para a sociedade vai impactar muito. Demais. Hoje, a gente pega na prateleira um produto, vai pagar, o preço é o mesmo. Com a reforma, então, a gente vai ter o preço do produto e depois adicionado o valor do imposto.
mesmo parecendo muito bem explicado e simples para a Verônica, para as empresas isso vai ter um impacto muito grande nos negócios, né? Porque, como eu disse, hoje o preço é calculado por dentro, então a forma de precificar para as empresas mudou. Esse é o primeiro ponto. As empresas terão que fazer uma revisão na precificação dos produtos que elas fabricam, que elas revendem, os serviços que elas prestam, porque a forma de calcular mudou. Então, ela não é só uma reforma de tributos, ela vai muito além, ela é uma reforma dos negócios das empresas. E hoje também existe um impacto muito grande que tem para as empresas, como a Verônica falou, que hoje para cada tributo, para o PIS, COFINS, ICMS, é uma legislação diferente, é uma regra diferente. Com a reforma tributária e esse tanto de legislação que existe hoje faz com que, por exemplo, os estados, eles têm poderes para dar incentivos fiscais para uma empresa se a sua empresa se localizar aqui no meu estado, na minha cidade, eu te dou um benefício fiscal, né? O estado, o ICMS faz muito disso. Então, tem muitas empresas que têm esses benefícios fiscais. E com a reforma tributária, lá em 2033, quando passar todo esse período de transição, esses benefícios não vão existir mais, porque os estados não vão mais ter poder para isso. Então, as empresas precisam hoje calcular qual foi seu impacto, né, dentro da gestão empresarial de perder esses benefícios fiscais. E envolve toda a gestão empresarial da empresa. Como a Verônica falou, eu compro, eu gero um crédito. Então, não é só um problema do contador a reforma tributária, não é só um problema do tributarista, porque ela começa pela entrada, pela área de suprimentos, de compra, passando pela área de vendas, finanças também. Por quê? Porque a reforma tributária traz uma grande revolução, que é o split payment, o pagamento dividido. Hoje a gente, como eu falei, o preço de venda está incluído nesse copo. Então, eu recebo por esse copo R$10, eu fico com esse valor na minha empresa durante 30 dias e lá no dia 20, no dia 10 do mês seguinte, é que eu vou repassar para o governo os tributos que estão embutidos sobre o valor desse copo. E com o split payment, que traduzindo, né, aqui para o Brasil é pagamento dividido, no momento que você, Fernanda, comprou esse copo de mim, nesse momento, R$8, que é o valor do preço do copo mesmo, é o que vem para mim, que sou seu fornecedor, e os R$2, digamos assim, do imposto, ele já vai direto para o governo, no momento que você me pagou. Então, isso também pode acabar impactando no fluxo de caixa das empresas, caso as empresas usem, né, ficam hoje com o valor do tributo, né, Verônica? Talvez você tenha uma forma mais didática de explicar, mas eu acho isso muito importante, porque a gente sabe, não deveria. E se você tem, por favor, realmente explique. Mas as empresas hoje, elas acabam trabalhando com o valor do tributo que está ali no copo durante os 30 dias, até elas terem que pagar o valor do imposto do governo. Perfeito. Esse conceito de split payment, ele já existe até. Quem nunca pegou Uber? O meu marido é cozinheiro. Eu sou advogada e contadora, nunca cheguei perto de um advogado, eu conto os meus princípios. Ele é cozinheiro. E uma época ele vendia lasanhas artesanais no iFood. A gente tinha um negócio só de lasanhas artesanais. Vou arredondar. A lasanha média dele era 90 e poucos. Vamos botar 100? R$100 o cliente pediu no iFood e pagou R$100. Não vai R$100 para o meu digníssimo marido. Para ele ia só 70. 30 já fica para o iFood automaticamente. E quem passou o cartão de crédito para comprar a lasanha não percebe. Porque o sistema separa os pagamentos automaticamente. Com tributo vai ser assim. Ou seja, você não vai precisar nem de uma guia para pagar imposto. Quem está acostumado a sonegar, por exemplo, vai ser praticamente impossível. Porque como que se sonega? Como a Grazi falou, você fica com o dinheiro do fisco, você só vai pagar depois lá no dia 20. E se você resolver dar o calote? Possível? Não é possível? Agora com a reforma não. Passou o cartão e a gente tem que considerar que a economia gira em torno de meios de pagamento eletrônicos. Total. Beleza? Então, isso é uma mudança drástica. Vemos em outro momento, né? Outro mundo. Outro mundo de negócios, de andar certinho, de a sua empresa comprar com nota, vender com nota, de você não misturar pessoa física com pessoa jurídica. É a mudança de mentalidade. Legal. E, assim, quais mudanças, então, Grazi, foram necessárias para... Porque a WK
né, ela trabalha com os sistemas de gestão empresarial. Então, eu acredito que isso teve bastante impacto no sistema de vocês e também na forma que vocês atendem as empresas. Então, me fala um pouco dessas mudanças e como é que vocês têm ajudado os clientes de vocês a se prepararem para isso. Bom, o primeiro passo, há mais ou menos um ano atrás, pouco mais de um ano, o primeiro passo foi a gente montar um comitê interno sobre reforma tributária, né, formado por vários colaboradores da parte tributária e contábil mesmo, e a gente começou a estudar a legislação. Literalmente, estudar a regulamentação da reforma tributária, né, que existe já uma lei complementar 214 de 2025. Ainda estamos na expectativa de outras legislações que ainda precisam ser publicadas, mas a gente começou a estudar a legislação que inseriu a reforma tributária, que regulamentou a reforma tributária e outras legislações que até então a gente tem divulgado. Então, a gente começou pelo estudo mesmo. Para quê? Para que a gente entendesse o cenário da reforma tributária, entendesse o impacto que ela causaria, né, principalmente dentro dos nossos clientes. E a partir daí, a gente começou a desenhar um mapa de impacto no nosso ERP, né, no ERP WK Radar. E desenhamos literalmente um mapa, dentro daquilo que a gente estudou, quais são as áreas que serão mais impactadas com a reforma tributária. E a partir daí, desse mapa, a gente viu a área de vendas, né? Então, a gente já mapeou quais são os processos dentro da área de vendas, as telas, os processos que serão impactados, quais serão os campos impactados. E passando daí por todas as áreas de compras, finanças, financeiro, controladoria propriamente dito. Então, passamos por todas as áreas, fizemos esses mapas. E agora, então, a gente está na fase onde nós estamos desenvolvendo, considerando o que a gente tem de legislação publicada até o momento, a gente está fazendo, então, desenvolvendo, preparando toda a base tecnológica, né, do nosso sistema de gestão para suportar todas as informações da reforma e integração com a plataforma da Receita Federal. E também desenvolvendo, o que bem a Verônica falou, os campos nas notas fiscais, né? No nosso sistema de venda que emite nota fiscal. Então, lá a gente está desenvolvendo todos os campos dos novos tributos, as novas alíquotas, os novos cálculos, para que, dia 1º de janeiro, os nossos clientes emitam a nota fiscal, mesmo sendo um ano de teste, né? Mas é um teste obrigatório, não vai ser cobrado, mas precisa ter esses campos emitidos, para que 1º de janeiro os nossos clientes comecem a primeira fase, digamos assim, da reforma tributária, emitindo as notas fiscais com esses novos campos. Paralelo a isso, a gente tem feito também um trabalho muito de educação dos nossos clientes, né? A Verônica aí é prova disso. A gente conheci ela, adorei a forma didática dela explicar, a gente convidou ela aqui para o Conexão e para que a gente está fazendo muito material em relação a isso, webinars, playlists e muito conteúdo e o próprio tema, e um dos principais temas aqui do Conexão WK, para que a gente consiga levar o máximo de conhecimento para o nosso cliente, para que ele passe por esse período de transição de uma forma muito mais segura, né? E simples não dá, né? Mas porque realmente é complicado, não dá para mentir. Mas para que eles passem por esse período de transição de uma forma segura e tranquila durante todo esse período de transição da reforma tributária. Legal, muito interessante, gente. Acho que deu pra gente falar que o básico, né? Passar por cima de tudo aí que vai estar impactando as empresas nos próximos anos. Para terminar, eu quero deixar esse espaço para vocês deixarem o contato de vocês. Fiquem à vontade. Quer começar, Grazi? Não, fica à vontade, você. Então tá bom. Vou deixar o meu Instagram. Tem que botar o A, gente, porque teve uma pessoa que já tinha usado meu nome no Instagram, não estava livre. Então é a Verônica Magalhães. Lembrem do A Verônica Magalhães, tá bom? É a rede social que eu mais uso. O meu LinkedIn é Verônica Magalhães também. Então sigam lá, me mandem mensagem se tiver qualquer dúvida, se precisar de qualquer apoio, porque o que eu mais gosto é falar de reforma, porque tributação é cidadania. Cidadania, se é um pedaço do nosso dinheiro que vai para o Estado, todas as pessoas precisam saber minimamente do que se trata. Então, para mim, é cidadania. E o que a Grazi falou, que agora que o tributo vai ficar explícito no preço, a cidadania tributária vai ser muito mais espalhada. E eu sou muito grata por estar nesse ramo. Então, me sigam lá e bora aprender o que é tributário, porque afeta todas as pessoas.
100%, físicas e jurídicas. Com certeza. Grazi? Eu vou deixar, então, para ficar melhor, para ser mais fácil, todos os conteúdos que a WK tem produzido. A página, nós temos a WK tem wk.com.br, tem uma página exclusiva da reforma tributária, onde lá a gente fala sobre reforma tributária por setor, por segmento, serviços, indústria, até o impacto no terceiro setor. Tem um blog específico sobre a reforma tributária e também para adicionar a WK aí no YouTube. A gente tem uma playlist aí também com todas as informações, vários vídeos falando da reforma tributária também de uma forma muito fácil, didática. E o @WK Sistemas, para quem quiser me seguir no Instagram, é @graziele.franca. Arrasou. Obrigada, meninas. Obrigada a você também que acompanhou o episódio. E para conferir mais entrevistas como essa e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado catarinense, acesse negóciossc.com.br. Tchau. Você acompanhou o podcast Negócios SC.